Então vamos falar da nossa Parashá Terumá. Parashá Terumá é uma Parashá especial. A gente fala isso toda semana, mas a Parashá Terumá, a verdade é que toda semana realmente, Baruch Hashem, essa oportunidade da gente conhecer a Torá, poder se aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos de Hashem, toda semana tem que ser muito especial por algum motivo diferente. Nessa semana a gente vai começar aqui um grupo de parashiot. A verdade é que quase 5 parashiot, quatro e meio, 4 parashiot e meio, mais ou menos. A gente vai falar bastante sobre a construção do Mishkan. Vamos falar bastante das roupas do Cohen Gadol, também são mencionadas as roupas dos Kohanim também. Isso Parashat Tetzaveh fala principalmente das roupas, e Parashat Trumá vai falar da construção do Mishkan e dos seus utensílios, quer dizer, a estrutura desse Mishkan, desse templo móvel, que o povo judeu vai receber aqui a ordem na nossa paraxá para que seja construído de materiais muito, muito nobres, e também depois vai ser feito toda a volta, que vai ser a construção propriamente dita. Quer dizer, Parashá, Trumá e Tetzaveh são as ordens de Hashem, e a Parashá, depois lá para o final do Sefer Shemot, as Parashiot, Vayakel e Pekudei, vão ser a execução, realmente, como que isso aconteceu na prática. Então, é interessante, a gente tem a ordem de Hashem para Shatrumá e Tetzaveh e a execução, como foi na prática, nas Parashot, Vayakel e Pekudei. Então, é interessante perceber que a Torá está, entre aspas, gastando quase 4 Parashot e meia, porque no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que é a Parashá Kitissá. A gente sabe que, infelizmente, é a Parashá que vai falar sobre o bezerro de ouro, sobre um dos grandes erros que o povo judeu cometeu. E é muito interessante por que essa mistura aqui do bezerro de ouro com o Mishkan. Quer dizer, primeiro a ordem do Mishkan, depois parece que tem uma interrupção, vai ficar falando quase uma Parashá inteira do bezerro de ouro, e depois, finalmente, ele vai voltar novamente para falar sobre a construção do Mishkan. Então, a gente tem que saber aqui um detalhe muito importante, a gente já comentou isso em aulas anteriores, mas é um conceito importante, que, na verdade, o povo judeu não precisaria de um Mishkan. O que é um Mishkan? O Mishkan é um lugar onde Deus ele pode estar mais palpável. Óbvio que Deus está em todo lugar, Lashem Haaretz Umloó, Deus ele está em toda a terra, tudo é de Hashem, tudo, Hashem está em tudo, né? Fora o que o Kotzker Rebbe falava, que Deus está aonde permitem que Hashem entre. Se a gente quer que Hashem esteja na nossa vida, a gente tem que abrir a nossa vida para que Hashem possa fazer parte. Mas Hashem ele está em tudo, Hashem é tudo. Um dos motivos que a gente usa às vezes o nome de Hashem como Amakom, quer dizer, o lugar. Hashem é tudo. Tudo que tem aqui, na verdade, é parte de Hashem. Então, Deus não precisaria, teoricamente, de um lugar onde a Shekhinah dele, a presença dele, vai vir repousar. Então, o plano original de Hashem era que não seria necessário realmente ter um Mishkan. Quando a gente saiu do Egito e a gente recebeu a Torá, imediatamente o povo judeu deveria ter entrado lá em Eretz Israel, e depois que entrasse em Eretz Israel, já vai vir a construção do Beit HaMikdash, e terminou, já vai vir o Mashiach, terminou toda a história. Enquanto isso, a Kedushá do povo judeu, a santidade de cada casa, de cada família, deveria ser tão grande que, na verdade, quem seriam os Koanim, aqueles que vão fazer o serviço espiritual? Os primogênitos. Eles têm já uma santidade especial desde a saída do Egito. A gente falou, na saída do Egito, na última praga, morreram os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos do povo judeu não morreram. Isso foi um grande Kiddush Hashem, isso santificou o nome de Hashem, e por isso a consequência foi que os primogênitos eles deveriam ser os Koanim, aqueles que vão fazer o serviço, e cada família tem o seu primogênito, então cada família teria o seu Cohen particular,
e cada casa seria o Mishkan, quer dizer, Deus ele estaria dentro de cada casa, e a prova disso, olha que interessante, aqui no Mishkan está escrito num dos psukim no comecinho da nossa paraxá, Ve'asuli mikdash, façam para mim um mikdash, um lugar sagrado, Ve'shachanti betoham, não está escrito Ve'shachanti betoho, e eu vou repousar, eu vou morar dentro dele, eu vou morar dentro de vocês, quer dizer, vai ser uma maneira de eu me conectar com vocês. Deus está falando que através do Mishkan vai estar um pouquinho mais palpável essa convivência com Hashem. É muito difícil, óbvio, a gente fala sobre amar Hashem, sobre temer Hashem. É mais fácil a gente ter medo do guarda de trânsito, é mais fácil a gente amar um parente que a gente vê todo dia, que a gente recebe coisas o tempo inteiro. Hashem também a gente recebe coisas o tempo inteiro. Hashem a gente tem que ter um temor acima de tudo, já que ele é o dono de tudo, quer dizer, ele que decide tudo e tudo é dele, mas é muito mais difícil, já que a gente não tem isso tão palpável. Então Deus queria que fosse um pouco mais palpável. A gente sabe muitas histórias de pessoas que mudavam completamente o comportamento quando iam para o Beit HaMikdash, quer dizer, só de sentir a presença de Hashem, isso já tinha um impacto tão grande na pessoa, fisicamente, principalmente do lado espiritual. Então, histórias de até de Erechaim, pessoas perversas, pessoas ruins que estavam super afastados, e quando eles entravam no Beit HaMikdash, eles já saíam completamente diferentes. Então, essa era a ideia do Mishkan. Originalmente, cada casa vai ser um mini Mishkan, cada família vai ser o lugar Kodesh, Beshachanti, Betoham, eu vou morar dentro de vocês, não dentro do Mishkan. Então, cada casa teria a santidade necessária, cada primogênito também seria o Cohen da família, ele que seria o responsável. Então, a gente não precisaria, por exemplo, de um Mizbeach central, um altar de sacrifício central. Cada casa podia ter o seu altar de sacrifícios. Em muitas épocas do povo judeu, inclusive, tem o que chama de Eter Abamot, assim o Talmud ele chama Eter Abamot, são épocas onde era permitido alguns certos korbanot, por exemplo, se eu quero trazer um korban neder ou nedavá, um korban voluntário, quero doar um korban, existiam muitas épocas da história do povo judeu onde isso podia ser feito num altar particular, não precisava levar até o Mishkan. Então, isso podia ser feito no quintal de casa, você construía o seu próprio Mizbeach. A gente sabe também, desde a época de Abraham, Yitzhak, Yaakov, quando eles querem oferecer um sacrifício para Hashem, eles construíam o seu próprio Mizbeach, o seu próprio altar e faziam o sacrifício. Não tinha uma necessidade de ter aqui um Mishkan, de ter um lugar único e especial para a gente fazer essa oferenda. Então, uma das explicações dessa mistura aqui dos assuntos do Mishkan com o bezerro de ouro, os nossos sábios explicam que o que aconteceu, o povo judeu naquele nível não precisaria nem mesmo de um Mishkan, mas com o bezerro de ouro, o nível do povo judeu caiu, quer dizer, quase que o povo judeu foi exterminado, foi apagado da face da terra, depois que eles deram o bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu vai rezar muito pelo povo, o povo vai fazer tchuvá. Baruch Hashem, a gente conseguiu com que Deus não destruísse o povo judeu, mas o nível do povo judeu diminuiu. Então, agora surgiu a necessidade de ter um Mishkan. Agora, não é mais suficiente, primeiro, que os primogênitos vão perder aqui esse direito de serem os Koanim do povo judeu, já que eles também participaram, infelizmente, aqui do Reta Egel, quando Moshe Rabbeinu ele dá aquele famoso grito, Mila Hashem Elai, quem está com Deus vem comigo. Só a tribo de Levi se levantou, os primogênitos, eles ficaram sentados, eles não se levantaram para cumprir a vontade de Hashem, para atender ao chamado de Moshe Rabbeinu. Então teve uma mudança de planos. Então agora não são mais os primogênitos, apesar deles continuarem ainda com uma certa santidade especial. Isso é evidente, por exemplo, na mitzvah do Pidyon Ben, o resgate do primogênito, que é feito toda uma cerimônia, como se a gente está resgatando esse primogênito que, de certa maneira, pertence a Hashem, e a gente faz o resgate através da figura justamente do Cohen, que virou o novo servente a Deus, que vão ser os Koanim. Então, é uma perda aqui que está tendo
de nível espiritual, os primogênitos estão perdendo o sacerdócio e o povo judeu está diminuindo de nível. Então, aqui vem o comando da construção de um Mishkan como parte também do conserto aqui do terrível Reta Egel, essa transgressão que marcou para sempre toda a história do povo judeu. Então, só para a gente lembrar, isso é sempre um lembrete que erros, a gente tem que sempre pensar muito antes de tomar atitudes, porque erros, às vezes, marcam a nossa vida, e não só a vida particular das pessoas daquela geração, mas todas as futuras gerações foram marcadas pelo Reta Egel. Então, isso tem que fazer a gente tremer um pouco quando a gente, lo aleino, acaba fazendo coisas que não são o que Hashem pediu. Isso tem que saber que tem consequências para a nossa vida, para a nossa família e para o povo judeu como um todo. Kol Israel, Arevim Zelazé, a gente está junto aqui, todo o povo judeu, um é fiador do outro. Então, erros que uma pessoa faz, isso também vai se extrapolar, isso também vai atingir o resto do povo, e o mesmo vale para mitzvot. Baruch Hashem as mitzvot que a gente pode fazer, isso também pode ser extrapolado, isso pode também ajudar outros Yehudim no mundo inteiro. A gente não tem, por mais que, óbvio, as divisões físicas, as distâncias físicas, elas existem, mas dentro do povo judeu, o povo judeu está inteiro conectado. É uma coisa incrível, quer dizer, o luto de uma família agora em Israel se espalhou por todos os Yehudim do mundo, todos os Yehudim do mundo sentem que eles perderam um parente, eles perderam duas criancinhas, eles perderam uma esposa, quer dizer, o povo judeu inteiro, ele sente a dor, as distâncias físicas não afastam o Am Israel, Am Echad, a gente é um povo único, e Bezrat Hashem, a gente vai, através dessa união, que a gente possa ter o mérito de trazer o terceiro Beit HaMikdash pronto do Shamayim, para que possa vir o Mashiach e a gente não tenha mais sofrimentos. Mas vamos entender um pouquinho desse Mishkan, quer dizer, a gente está falando aqui de um Mishkan, que é um templo móvel, entre aspas, temporário. Por quê? Porque esse Mishkan, vamos pegar um pouquinho da cronologia, ele está sendo construído aqui no primeiro ano que o povo judeu está no deserto, ele vai ficar pronto, lá vai ser inaugurado no Rosh Chodesh Nissan, quando está completando quase um ano no deserto, quer dizer, eles vão começar a usar na prática o Mishkan já no segundo ano do deserto, quer dizer, estamos falando de um Mishkan que durou menos do que 40 anos de deserto, eles vão entrar na terra de Israel, tem 14 anos da conquista da terra de Israel, que o Mishkan ele ficou exatamente do jeito que estava. Depois da conquista, esse Mishkan vai para a cidade de Shiloh, dentro da tribo de Efraim, vai ficar 369 anos estacionado lá. Já é um Mishkan que é meio Mishkan, meio Beit HaMikdash. O que significa isso? É um Mishkan que, por um lado, ele ainda tem um caráter desmontável, porque ele ainda é com coberturas de tapeçaria, mas as paredes já eram paredes de pedra, quer dizer, ele já tem um pouquinho do Beit HaMikdash, uma estrutura mais definitiva, mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem um caráter um pouco móvel. Depois, quando foi destruído o Mishkan de Shiloh, ele ainda vai ter mais 2 endereços, vai para a cidade de Nov, a cidade dos Koanim, depois vai para mais um lugar, até que David HaMelech, ele vai começar as fundações, e Shlomo HaMelech vai construir o Beit HaMikdash de Jerusalém, e nunca mais a santidade vai sair de Jerusalém. Então, mesmo agora que foi destruído o nosso Beit HaMikdash, não tem mais a permissão dos korbanot, aqueles korbanot que a gente falou que podia fazer no quintal de casa. Isso era até a construção do Beit HaMikdash. Quando construiu o Beit HaMikdash, a santidade de Jerusalém ela foi marcada para sempre e não pode mais ser oferecido korbanot fora do Jerusalém, fora do Beit HaMikdash. Então, estamos falando aqui de uma estrutura que, na prática, contando todo o tempo de Shiloh, que já não era exatamente essa mesma estrutura que a gente está vendo aqui na nossa paraxá, estamos falando aqui de 500 anos no máximo. Então, por que a gente está dedicando 4 paraxot e meia para algo que durou 400 anos e, às vezes, assuntos que a gente gostaria de saber mais, a construção do mundo foi escrito de uma maneira tão concisa, com tão poucos versículos, e, de repente, aqui tem uma arihut, né? A gente se alonga muito. Então,
a gente sabe que todos os detalhes aqui da construção do Mishkan não é só uma aula de engenharia, uma aula de arquitetura, é uma aula de espiritualidade. Cada detalhe do Mishkan, cada detalhe dos kelim, os instrumentos lá que eram usados, os utensílios que são usados para fazer o serviço, por exemplo, o próprio Mizbeach, é uma das partes centrais do povo judeu, o altar do sacrifício. A gente sabe hoje em dia a importância que tem a tefilá na nossa vida. A tefilá está vindo justamente no lugar dos korbanot, é o que é chamado de avodá. O serviço do povo judeu são os korbanot. A gente fala que o mundo se sustenta sobre 3 pilares, sobre a Torá, sobre a Avodá e sobre Gmilut Hassadim, os atos de bondade de um lado, a Torá do outro lado, e a Avodá. A Avodá é o serviço é principalmente a Avodata Korbanot. É essa o serviço principal, sem dúvida nenhuma, não tirando o mérito, não tirando a grandeza dos outros serviços que são feitos dentro do Beit HaMikdash, mas os korbanot, com certeza, é o que gira toda a vida judaica, gira em torno dos korbanot. A gente sabe, por exemplo, que tem o korban tamid, todos os dias de manhã e no final da tarde, sem exceção, todos os dias da semana, no Shabat, no Rosh Chodesh, nos Yamim Tovim, no Hol HaMoed, não importa que dia, não importa o que está acontecendo, tem o korban da manhã e tem o korban do final da tarde. A gente sabe que todos os Hagim, eles têm o seu korban especial. A gente sabe que o Shabat se acrescentava o Musaf, mais um korban especial. Então, quer dizer, a vida do povo judeu sempre girou em torno dos korbanot. Também a gente sabe dos korbanot que eles eram levados por pessoas que fizeram transgressões, que é o korban hatat, o korban associado com erros que o povo judeu pode ter cometido, que as pessoas podem fazer no dia a dia. Tem o korban nasham, também tem a ver com transgressões. Tem os korbanot que a pessoa ela leva para agradecer a Hashem, o korban todá, quando ela teve uma salvação, korban shlamim, que também a pessoa pode levar o korban shlamim como um agradecimento, como uma coisa voluntária para Deus. Quer dizer, o korban é parte da nossa vida e era importante os korbanot, principalmente quando eles foram lá para Eretz Israel, porque era uma forma das pessoas terem um pouco mais de contato com Deus. Então, eles iam lá oferecer os seus korbanot, eles tinham que entrar no Beit HaMikdash, eles vão ter contato com os Kohanim, que são as pessoas mais tzadikim, mais elevadas, vão ter contato com a tribo de Levi, que participava também com cânticos. Imagina o que era o nosso Beit HaMikdash, com os Leviim cantando lá, os Kohanim fazendo o serviço. Então, a gente, infelizmente, hoje a gente precisa chorar, que a gente não tem nem ideia do que era isso tão especial. E o Mishkan, imagina, no meio do deserto, quer dizer, a gente poder sentir que a Hashem está lá perto, por mais que eles tinham vários milagres, e tem a coluna de nuvem, tem a coluna de fogo, tem a Zananeia Kavod protegendo eles, milagres abertos o tempo inteiro, mas quando vinha aquela nuvem que representava a presença de Deus, e quando vinha a voz de Deus falar diretamente com Moshe Rabbeinu, com certeza isso tem um impacto na nossa alma muito grande. Então, a gente tem que tentar resgatar dos detalhes aqui do Mishkan, dos detalhes dos utensílios, o que tem de espiritualidade para ensinar para a nossa vida. Se a Torá ela gastou 4 parashiot e meia para falar sobre o Mishkan, é porque os detalhes do Mishkan não são só para aquela época, os detalhes do Mishkan são para a nossa vida. Então, tem que tentar pegar nos detalhes aqui do Mishkan o que eu posso aprender para a nossa vida. A primeira coisa, óbvia, se a Parashá chama Trumá. Trumá, ela vem da linguagem de porção. Também tem a ver com a doação das coisas, mas principalmente Trumá é uma porção. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui na nossa Parashá, e vamos tentar conectar também aqui com algumas coisas mais modernas, mais atuais dentro do povo judeu, mas a gente vai começar a falar, Deus vai pedir quais são os materiais necessários para a construção do Mishkan. Então, vai daber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel, vai hu li trumá, peguem para mim trumá. Isso é a pergunta já conhecida, porque peguem para mim e não doem para mim.
Então, quando a gente está doando alguma coisa, quando a gente está fazendo alguma bondade, quando a gente está doando para alguma coisa espiritual, no fundo a gente está tomando, a gente está pegando para a gente. Por quê? Porque toda doação ela vem com méritos muito grandes, tanto se eu estou doando para uma pessoa necessitada, quanto se eu estou doando para manter uma instituição, para manter espiritualidade dentro de Am Israel. Óbvio que a gente está recebendo muito mais do que a gente está dando. E olha que interessante essa doação, apesar de ser tão importante aqui, Meet Kolisha Sherid vem no Libó. A doação vai ser feita por qualquer pessoa que o coração dela está doando. Quer dizer, tem que ser uma doação do coração, tem que ser alguma coisa que a gente está fazendo por vontade e não uma obrigação. Tikhu etrumati, peguem a minha porção. Os nossos sábios eles já chamam a atenção que 3 vezes aqui aparece a palavra trumá. Então, por que essas 3 vezes? Porque tem 3 tipos de doação que a gente vai aprender aqui dessa paraxá. O Rashi explica, uma doação era uma doação obrigatória de mahatzita shekel, de uma moeda de prata com o peso de meio shekel de prata. A gente tem, daqui a pouquinho, a gente já vai ter o próximo Shabat, já é o Shabat Shkalim, já vamos ler uma paraxá especial na Torá que fala sobre essa doação aqui do Mahatzita Shekel. Então, a primeira doação é o Mahatzita Shekel, que a gente vai fazer uma doação obrigatória, e essa prata que vai ser doada, ela vai ser usada para fazer as bases do Mishkan. As bases do Mishkan, o que quer dizer bases? Normalmente, quando a gente fala bases, a gente fala de coisas enterradas. O Mishkan, ele ficava sobre a terra, ele não fica enterrado, ele ficava, no final, eram colocados algumas cordas com estacas para travar ele no chão, mas ele é simplesmente apoiado no chão. Ele não tem uma estrutura enterrada como normalmente qualquer prédio que a gente constrói, qualquer construção que a gente faça acima do solo, ele tem que ter uma parte para baixo do solo, que são as fundações. Aqui o que a gente chama de bases do Mishkan também ficava para cima do chão, mas eram sapatas, eram bases de prata, e sobre essas bases de prata vão ser apoiados aqui algumas vigas de madeira que vão fazer a estrutura do Mishkan, que é onde vai estar os utensílios mais importantes, vão estar guardados dentro dessa estrutura. Então, Mahatzita Shekel serve para quê? Para fazer as sapatas, para fazer essa fundação, essa base do Mishkan. Tem mais uma segunda doação de Mahatzita Shekel, também obrigatória, que serve para a compra dos korbanot. Todo korban que é tziburi, que é um korban do público. Por exemplo, o korban tamid, que a gente mencionou, o musav de Shabbat, o musav dos Yamim Tovim, isso é korban tziburi, isso vale para todo o tzibur. Não precisa todo o povo judeu para os korbanot públicos, não precisa todo o povo judeu oferecer. Tem muita gente que pensa, olha, tem que fazer o korban tamid, que todo dia de manhã e todo dia no final da tarde tem que ir lá no Beit HaMikdash, ninguém ia ter vida mais. Imagina uma pessoa que mora em outras cidades, que mora já nos extremos lá de Eretz Israel, como que ele todo dia vai lá para o Beit HaMikdash? Não precisa ir todo dia. A verdade é que as pessoas vão participar do Korban Tziburi através da doação de Mahatzita Shekel. De novo, é uma doação obrigatória. E, fora isso, existia um grupo de pessoas que ele era escolhido, tinha uma rotação aqui de 24 grupos de pessoas, cada semana um grupo diferente, ele representava todo o povo judeu. Então, a verdade é que tinham 2 rotações aqui. Tem os Koanim, também tinha uma troca, cada semana ficava uma família de Koanim, também eram 24 famílias de Koanim, e tem as 24 Mishmarot, que são principalmente israelim do povo judeu, que vão estar presentes lá, representando todo o povo, todo o Korban que era oferecido. Esse grupo de israelim, eles participavam do Korban, eles assistiam o Korban, representando todo o povo, porque na prática, realmente todo o povo judeu deveria estar lá presente, mas não ia ter, tecnicamente isso seria impossível. No deserto até dava para acontecer, mas quando entraram em Eretz Israel e as fronteiras se alargaram,
então não tem mais. O próprio Talmud, ele faz uma conta que de Jerusalém até a cidade mais longa, lá perto do Nahar Prat, lá no norte, a Gemara fala que levava 15 dias, quer dizer, é muito tempo de viagem. Imagina 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Estamos falando de um mês só viajando. E, de repente, tem que estar todo dia lá no Beit HaMikdash, óbvio que seria impossível. Então, tem as Mishmarot, o Mishmar vai ser esse grupo que está representando todo o povo judeu. Então, todo mundo participa com o Mahatzita Shekel, essa moeda, e, fora isso, tem essa rotação aqui de 24 grupos. Cada semana um grupo diferente representa todo o resto do povo. E tem uma terceira doação aqui, que é a doação dos materiais para a construção do Mishkan. E é sobre isso que a nossa paraxá está falando, dessa terceira doação aqui. Essa doação, ela não é obrigatória. Doa quem quer e doa quanto quiser. Então, não tem aqui absolutamente nenhuma obrigação, como foi tratado aqui. Asher vem no libó, aquele que o coração dele levar ele para doação, ele dá quanto ele quiser. Bezota Trumá, Asher Tikhumeitami, vai começar uma lista aqui de todos os materiais. A gente vai perceber, são materiais extremamente caros e raros. Vamos lembrar que o povo estava no deserto, Zahav, Resef, Nechoshet, então o ouro, a prata e o cobre, Pelet, Vergaman, Vetolat Shani, Veshesh, Veizim. Aqui já são todos os tipos de couros e lãs. Pelet é uma lã tingida de azul celeste. Argaman é uma lã tingida de uma cor púrpura. Tolat Shani, para quem assistiu a aula na segunda-feira do Sefer Hinur, a gente falou do Tolat Shani, que era usado também na cura do Metzorá, a pessoa que estava com tzarat. Um dos componentes da cura é justamente o Tolat Shani. Por que tem esse nome Tolat Shani? Porque a cor vermelha ela era feita através de um verme que era esmagado e disso saía essa cor vermelha viva. Então, o Tolat Shani, Shesh, que era linho, e Izim. Izim é pelo de cabra. Então, também, tudo isso vai ser usado principalmente para as coberturas e também para as roupas do Kohen Gadol, dos Kohanim. Veorot Eilim Meadamim, e também o couro de carneiro tingido de vermelho, também para ser usado como cobertura lá do Mishkan. Veorot Hashim, e o couro de Tahash. Tahash é um animal multicolorido e ele já foi extinto, quer dizer, ele existiu só para essa época do mundo, para que o couro dele fosse usado lá para a construção do Mishkan. Também era mais uma cobertura, mais um nível, são 3 níveis de cobertura. Então, o terceiro nível de cobertura justamente era com esse Tahash. Veatzei Shitim, e madeiras de acácia. Peraí, mas de onde surgiu madeira de acácia no meio do deserto? Quer dizer, todos esses outros materiais, dá para falar que eles levaram com eles, mas madeira, de onde surgiu madeira? Então, os nossos sábios explicam que essa madeira foi plantada por Yaakov Avino, quando ele foi lá para o Egito, ele plantou essas árvores, ele avisou para o povo judeu, quando vocês forem libertados, Deus não vai esquecer de vocês aqui no Egito, um dia vocês vão ser libertados, vocês levem essa madeira com vocês, porque vocês vão usar ela no deserto. Então, essa madeira de acácia, que na verdade vai ser toda a estrutura do Mishkan, isso foi trazido do Egito, isso foi levado quando o povo judeu saiu, eles cumpriram aqui o pedido do Yaakov Avinu e eles levaram essas madeiras. Shemen Lamaor, o óleo para a iluminação, para o acendimento da menorá. Bessamim Leshemen Amishra, também especiarias, para 2 usos da especiarias. Primeiro, para o Shemen Amishra, que é o óleo para ungir. A gente usava para ungir os Kohanim, usava para ungir também os reis. Futuramente os reis vão ser ungidos, e daqui que vem o nome Mashiach. Mashiach por quê? Porque o Mashiach ele vai ser um Melech, e o Melech, para ele assumir o cargo, ele era ungido. Se vertia sobre a cabeça dele esse Shemen Amishra, que na verdade é uma mistura de azeite com algumas especiarias. A verdade
que isso foi feito uma única vez na história do povo judeu. O único Shemen HaMishcha que existiu foi preparado por Moshe Rabbeinu. Isso serviu o povo judeu durante todos os anos que tinha o Mishkan, depois que tinha o Beit HaMikdash, que os reis eles foram ungidos aqui com esse Shemen HaMishcha. Quando o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash, foi destruído, esse Shemen HaMishcha ele foi escondido junto com Aron HaKodesh. Um detalhe importante que pouca gente sabe disso, o segundo Beit HaMikdash, ele não tinha Aron HaKodesh, o Aron HaKodesh não estava presente no segundo Beit HaMikdash. O que tinha lá no Kodesh HaKodashim era uma pedra aonde o Aron HaKodesh ficava apoiado, mas era só a pedra. Isso está explícito no Tratado de Yomá, que fala dos serviços do Yom Kippur. Então, o serviço do Yom Kippur, que era parte dos serviços dentro do Kodesh HaKodashim, então o Talmud ele explica como era feito na época do segundo Beit HaMikdash, que não tinha mais Aron HaKodesh. A Kedushá do segundo Beit HaMikdash era muito menor do que a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash. Então, não tinha o Aron HaKodesh e não tinha... Então, como um Kohen Gadol, por exemplo, que se vertia o azeite na cabeça dele para ele ser o Kohen que foi o Kohen Mashiach, o Kohen que foi ungido, então ele vestia as 8 roupas dele e ele virava Kohen Gadol através das roupas. O próprio Talmud, ele pergunta qual a diferença de um Kohen, o Kohen Gadol, que ele virou Kohen Gadol através do Shemen HaMishcha, e o que virou Kohen Gadol através de vestir as roupas. Tinha uma pequena diferença técnica, mas só para a gente entender, no segundo Beit HaMikdash não tinha mais o Shemen HaMishcha, não que foi destruído ou perdido, isso está guardado. O único Shemen HaMishcha feito por Moshe Rabbeinu, isso está guardado, e Bezrat Hashem, quando for reconstruído o Beit HaMikdash, vai voltar o Aron HaKodesh, vai voltar o nosso Shemen HaMishcha, e também os Bessamim, que eram usados para o Ktoret HaSamim, era também um dos serviços centrais do Beit HaMikdash, era o incenso, que também era queimado uma parte de manhã e uma parte no final da tarde. Então, todo o serviço do Beit HaMikdash é muito bonito ver os detalhes de como fazia, como que os Kohanim, eles se dividiam. O Tratado de Yomá, ele fala de sorteios que eram feitos quando tinham muitos Kohanim, tudo era feito através de sorteios. Quem é o Kohen que vai fazer cada parte dos korbanot, dos outros serviços? O Ktoret é interessante, falam que tinha uma briga muito grande e só Kohanim que nunca tinham feito o Ktoret, eles podiam fazer aqui esse incenso. Por quê? Porque está escrito que o Ktoret era uma segulá para a pessoa ficar rica. Então, só quem nunca tinha ganhado o sorteio para fazer o Ktoret, ele participava. Quem já tinha ganhado alguma vez, não participava do sorteio para fazer aqui o Ktoret, já que era uma segulá para ficar rico. E a gente vê que desde aquela época todo mundo queria ter dinheiro, óbvio, dinheiro sempre é bom para a gente poder ter as coisas básicas. Então, quer dizer, fizemos já aqui uma pequena descrição de quais eram os materiais e, por último, Avnei Shoyam ve Avnei Miluim, as pedras Avnei Shoyam e as pedras de preenchimento. Onde vão ser usadas? São pedras preciosas, elas vão ser usadas em 2 lugares. Nos ombros do Kohen Gadol tem 2 pedras, onde está escrito o nome das 12 tribos, 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro lado, e também no peitoral, no Roshen Mishpat, tinham 12 pedras preciosas, cada pedra preciosa representava uma das 12 tribos de Israel. Inclusive, isso foi uma das coisas que convenceu o Yosef. Contam que o Yosef ele estava sendo tentado pela esposa do Potifar, e era uma mulher muito bonita, e ele estava lá numa situação muito difícil, como escravo no Egito, sem muitas perspectivas de vida, e a mulher o dia inteiro lá tentando ele e fazendo de tudo para que ele prestasse atenção nela. E está escrito que certo dia ele foi trabalhar e ele estava sozinho com ela, e ele conseguiu vencer a tentação, e ele fugiu e largou o casaco na mão dela, mesmo sabendo que isso ia incriminar. Da onde o Yosef ele tirou tanta força assim? A gente olha no além, no Leavdil, não comparando, mas olha o que está o mundo em termos de traição, de falta de valores, de falta de autocontrole.
Da onde o Yosef tirou tanta força assim? Então, os nossos sábios contam no Midrash que o Yosef teve uma visão do pai dele. Ele viu o rosto do pai dele e o pai dele falou para ele: Yosef, você tem duas opções agora. Se você quiser fazer seguir os teus desejos e ter um relacionamento com essa mulher, então segue os teus desejos. Mas saiba que no futuro o Cohen Gadol ele vai ter um peitoral e esse peitoral vão ter pedras preciosas e uma pedra preciosa vai ser de Yosef. Se você fizer o que você quer fazer agora, você perde o teu nome na pedra. Essa é a tua escolha agora. Você quer ser uma pedra dentro do peitoral do Cohen Gadol, que vai entrar no Kodesh HaKodashim. Quer dizer, a verdade é que essas pedras não entravam no Kodesh HaKodashim, porque ele não podia usar roupas de ouro lá dentro. Mas você vai estar lá nos serviços mais importantes que o Cohen Gadol fazia durante o dia inteiro do Yom Kippur. Você vai estar lá no peito do Cohen Gadol perante Hashem, ou você vai fazer aqui o teu desejo material. Então, obviamente que o Yosef, ele conseguiu ter forças para fazer o que era certo. Tem já aqui alguns ensinamentos muito importantes, quer dizer, a gente leu pouquíssimos psukim aqui do começo da Parashá, já tem muitos ensinamentos aqui que a gente pode tentar trazer para a nossa vida. Primeira coisa, a gente tem que saber que a palavra trumá, ela tem as mesmas letras rearranjadas da palavra amotar. Motar é uma coisa em excesso, algo que está a mais. O que tem a ver a palavra doação? Trumá, você doar alguma coisa, com motar. Amotar, que é o excesso, ter alguma coisa a mais. Fala o Rav Yitzhak Zilberstein Shlita, ele traz aqui uma ideia muito bonita. Ele fala que na vida a gente tem duas formas de ser, da gente ser julgado. Existe o din e existe o resbon. Isso é algo que a gente já falou algumas vezes, isso aparece em vários conceitos aqui da Torá, mas um dos pontos do din e resbon é o seguinte: o din é o julgamento de Hashem naquele momento. Quer dizer, Deus ele vê a pessoa como ele reage a uma certa situação. Então, uma pessoa vem, um pobre, pedir dinheiro para a pessoa, e a pessoa fala: não tenho, olha, desculpa, não posso te ajudar, tem alguma causa bonita, alguém está precisando, ai, olha, não tenho, estou num momento apertado, estou com dificuldades, tudo bem, isso é din, Deus ele vai guardar aquela informação que a pessoa, infelizmente, está passando por um momento difícil e ele não pode ajudar aquele pobre, aquele necessitado, aquela causa tão bonita dentro do povo judeu. Passa um tempo e essa pessoa, de repente, ela vai no shopping e ela está procurando móveis para a casa dela. Ela não procura móveis em loja simples, ela quer do bom e do melhor e ela procura. Ou ela entra na loja de celulares, ela vê que tem o novo lançamento do iPhone X. E o iPhone X, uau, ele já vem com 8 câmeras e ele já faz conexão automática com o carro e com o celular do outro, e já faz tudo, e já tem liquidificador, já vem com batedeira, já faz bolo, já liga o fogão, já faz tudo. Óbvio que a pessoa, ela quer o melhor, ela vai dar o iPhone, ela não vai comprar um iPhone velho, afinal, como que ela vai mostrar para as pessoas em volta que ela tem um iPhone velho? Ela quer o melhor iPhone do mundo. Então, isso é resbon. Hashem ele vai trazer aquela informação de volta. Ué, você acabou de falar que você não pode ajudar alguém necessitado porque você não tem agora. Ué, para comprar o melhor iPhone apareceu Mina Shammai, milagre. Então, aqui Hashem ele junta as duas informações e ele demonstra que a própria pessoa, os atos da pessoa desmascaram ela, mostram que, na verdade, era só uma desculpa. Você não quer ajudar. Não fala que você não tem, fala eu não quero. Por quê? Porque para as tuas coisas você realmente tem. Como que a gente vê isso aqui nas doações? Por que que Trumá e Amotar? A mesma coisa aqui, quando Hashem ele vê alguém que ele precisa fazer uma doação e essa pessoa, ele fala, olha, não tenho, não vai dar, não vou conseguir, Hashem ele vai ficar esperando como que a pessoa vai gastar o dinheiro dela, como que ela usa o dinheiro dela no dia a dia, se ela realmente não tem, tudo que ela compra, não é o melhor, ela compra realmente só para ter, ela quer ter um sofá na casa, ela compra um sofá simples,
ou se ela esbanja em todas as áreas para ela, ela esbanja, mas as áreas para os outros, ela não está muito preocupada em fazer alguma coisa bonita. Então, toda vez que alguém ele vai comprar alguma coisa, chama, ele fica de olho como que ele gasta o dinheiro nas coisas supérfluas, nas coisas que ele não precisa. Será que é proporcional o que ele usa para ajudar os necessitados? Por quê? Porque na prática, e isso volta um pouquinho aqui no conceito do começo da Paraxá, vai truma, peguem para mim a trumá. Na verdade, quando eu estou doando alguma coisa, não é meu. Por mais que a gente acha que eu tenho, é meu, eu consegui, no fundo, se a gente parar para refletir, tudo é de Hashem, peguem para mim, significa devolvam para mim, é meu. Quando eu estou pedindo para você dar tzedakah, é do meu dinheiro que eu estou pedindo. Vocês, na verdade, vocês cuidam do meu dinheiro. Eu estou dando na mão de vocês para que vocês possam fazer um bom uso. E bom uso não é comprar o melhor sofá. Bom uso é pensar nos outros, ajudar as causas. Óbvio, a gente tem que pensar na nossa casa, nos nossos filhos. Ninguém está falando para sair jogando dinheiro e não pensar no futuro. Tanto que a Torá tem limites. A gente dá, por exemplo, o macer do nosso dinheiro, 10%. A Torá fala que o máximo é 20%. Mais do que isso, a pessoa é considerada esbanjadora, alguém que está gastando demais. Óbvio, para grandes fortunas, cada um se aconselha com o seu rabino. São regras diferentes. Para pessoas milionárias, bilionárias, óbvio que as regras são um pouco diferentes, mas assim funciona. Tem também limites, porque a pessoa tem que pensar nela, tem que pensar no futuro dela, no futuro dos filhos, mas se nas coisas supérfluas, nas coisas que ela não precisaria gastar tanto, mas aqui ela não mede os gastos, mas quando é para ajudar, quando é para uma causa, quando é para um Beit Knesset, quando é para uma coisa de Torá, essa pessoa ela já não é tão esbanjadora assim, ela não doa com tanta vontade, então aqui vai ser din verresbon. Deus ele vai guardar essa informação, vai juntar as duas informações e vai comprovar para a pessoa que, na verdade, era só uma desculpa. Ele não queria doar, mas ele fala através de que não, eu não tenho, eu estou apertado no momento, só para as doações a pessoa está apertada, para as coisas dela, a pessoa, Baruch Hashem, ela está muito bem. Então, a gente tem que saber que Bezrat Hashem, toda oportunidade que a gente pode ajudar a fazer bom uso do nosso dinheiro, que não é nosso, é de Hashem, ele está emprestando para a gente, isso obviamente ajuda muito, porque doar não é uma coisa fácil, mas por que não é fácil? Porque eu acho que é meu, não é seu, é de Hashem, é simplesmente para ajudar os outros, para que é isso, para isso que Hashem deu para a gente, para dar para a gente Olam Haba. Toda vez que eu estou ajudando um pobre, na verdade, o pobre que está me ajudando, eu estou dando para ele alguma coisa e ele está me devolvendo o Olam Haba, o mundo vindouro. Então, na verdade, quem está me ajudando, o pobre que está me ajudando, não eu que estou ajudando o pobre. E, no final das contas, tudo que eu estou dando para ele também não era meu, tudo é de Hashem. A gente vê quantas pessoas milionárias perdem tudo do dia para a noite, pessoas que não tinham nada viram milionárias também em pouco tempo. A Hashem ele pode virar o jogo a qualquer momento, então ele quer que a gente faça um bom uso dos nossos bens. Aqui vamos ver um exemplo aqui da Torá e pessoas que foram cobradas, talvez, de não terem feito o melhor uso que eles podiam dos bens que eles tinham. Olha que interessante, a ordem dos materiais chama um pouco a atenção. Por quê? Porque a gente começa falando de ouro, depois da prata, depois do cobre. Então, a gente vai dos materiais mais caros e parece que vai diminuindo, 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 até que, por último, vem as especiarias. As especiarias, obviamente, são as coisas mais baratinhas, a canela e algumas outras coisas que são trazidas aqui. Mas, de repente, surge aqui na lista Avnei Shoyam e Avnei Miluim, pedras preciosas, pedras caríssimas aqui, a Torá, depois lá na Parashat Tetzaveh, vai explicar cada uma das pedras, cada uma das fileiras lá do Rochen Mishpat, do peitoral do Kohen Gadol, que pedra preciosa que era. Então, são pedras caríssimas, quer dizer, qualquer joalheiro, se mostrar essa lista, vai brilhar os olhos desse joalheiro,
Como que isso está por último aqui na lista? Certeza que isso é mais caro ainda do que ouro e prata. Deveria ser o primeiro da lista. Então, os nossos sábios, eles explicam, Ora Haim Kadosh, ele fala o seguinte, que quem doou isso foram os Nessiim, os líderes, que normalmente eram as pessoas mais influentes e mais ricas do povo judeu, eles que doaram essas pedras. Por quê? Quando o povo inteiro começou a doação, Moshe Rabbeinu trouxe aqui o comando, pessoal, Deus quer construir um Mishkan e esses são os materiais que precisam. O que os Nessim falaram? Falaram, olha, a gente pode ajudar muito, a gente quer ajudar muito, mas faz o seguinte, deixa o povo ajudar, deixa o povo doar o que eles quiserem, e o que faltar, a gente cobre. Pode deixar nas nossas costas, a gente assume aqui a responsabilidade, deixa o povo doar quanto eles quiserem, e a gente vai completar quanto faltar. Quer dizer, precisa, para construir o prédio, 30 milhões. Deixa cada um doar, vai juntando com o resto do povo, no final, fala para a gente quanto falta e a gente vai cobrir. Então, quer dizer, eles estão assumindo aqui uma responsabilidade grande. Nesse prédio de 30 milhões, se conseguir só 1 milhão, eles vão ter que dar os 29 milhões. Eles se comprometeram e eles dariam realmente. O que aconteceu na prática? Falam os nossos sábios que o povo doou e doou com tanta vontade, com tanta alegria, que Moshe teve que pedir para parar. Chega, chega, não tragam mais nada, já completamos tudo que precisava para a construção do Mishkan. De repente, os Nessim olham e falam assim, como assim? A gente não ajudou nada ainda. A gente quer ajudar. Moshe Rabbeinu falou, infelizmente, terminamos as doações, fechou as doações, o comitê de arrecadação não está mais arrecadando nada. Então, os Nessim ficaram muito mal, ficaram muito tristes. Deus, quando viu que eles fizeram tchuvá, que realmente eles estavam arrependidos, permitiu, falou para eles, olha, vocês podem doar os avnei shoyam e avnei mluim, as pedras preciosas, que ele não tinha pedido ainda, ele pediu especificamente para os Nessim, para que eles pudessem participar da construção do Mishkan. E é interessante que por que foi por último essa doação? Porque era uma doação que veio envolvida aqui com uma certa transgressão, mas que a gente ainda não conseguiu entender qual é a transgressão que os Nessim fizeram. Por quê? Qualquer pessoa que vai arrecadar dinheiro, o sonho da vida dele é encontrar uma pessoa assim, olha, vai lá, junta o que você puder, o que faltar eu vou te cobrir no final do mês. É o sonho de qualquer um. Então, se alguém conhecer um desse, pode me indicar, porque é maravilhoso, é o que todo mundo procura na vida, alguém que assume a responsabilidade de cobrir tudo no final. Mas o que a gente vê aqui? Que Deus não gostou da atitude deles. Tem duas explicações exatamente o que aconteceu, o que tem de errado. Um primeiro ponto, eles falaram, o que faltar, a gente cobre. Deus, ele virou para os Nessim e falaram, no meu mundo vai faltar alguma coisa? Você acha que eu preciso da doação de vocês? Eu estou pedindo para dar mérito para vocês. Eu não preciso de nada, não vai faltar nada. Se vocês não querem doar, não doem. Eu vou conseguir de outra maneira. Eu não preciso de vocês. Vocês precisam do resto. Não é a Hashem que precisa do resto. Quando está doando para construir um Beit HaKnesset, a Hashem precisa disso. A Hashem não precisa de nada. É uma oportunidade que a gente pode ter da gente construir alguma coisa, da gente doar para alguma causa, para alguma necessidade, é uma oportunidade. Está escrito que o Turnus Rufus era um general romano, um pensador romano, que ficava o tempo inteiro cutucando Rabi Akiva. E ele pergunta se Deus ele construiu o universo, de acordo com a opinião de vocês, que tem um só Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, como que existe tanto pobre no mundo? E o Rabi Akiva falou, ele quer dar mérito para os ricos, para salvar os ricos do Gehinom. Por isso que o Turnus Rufus falou, como pode ter pobre aqui, se Deus pode tudo, se Deus faz tudo? Por que tem pobre no mundo? E o Rabi Akiva falou, para dar mérito para os ricos, para salvar os ricos do din do Gehinom, para salvar eles do castigo depois do final da vida. Por quê? Porque quem faz Hesed, quem ajuda, isso vai trazendo muitos méritos para a pessoa. Hashem falou para os Nessim, eu não preciso de vocês, vocês precisam do Hesed. Eu estou dando uma oportunidade e vocês falam, o que faltar eu trago.
não preciso de vocês, não vai faltar nada, e assim aconteceu. Mas também os nossos sábios explicam, o Rashi fala que a palavra Nesiim, que é escrita com 2 vezes a letra Yud, está escrito com uma vez só. Então fala o Rashi que eles foram preguiçosos e eles perderam uma letra Yud. Espera aí, como foram preguiçosos? O Rashi fala o seguinte, que Deus ele vê o coração das pessoas. Às vezes, a gente fala uma coisa da boca para fora, mas no coração não é exatamente o que a gente falou. Então, parece que os Nessiim, eles estão falando uma coisa bonita, estão tendo uma atitude maravilhosa, uma atitude construtiva, mas no fundo, Deus percebeu que por que eles não doaram? Por preguiça, por comodismo. Olha que interessante, qual deveria ter sido a atitude dos Nessiim? Isso Deus ia bater palma para eles. Deus, a gente já vai começar fazendo uma doação, já traz alguma coisa. E se faltar, a gente cobre. Quer dizer, a gente quer ajudar, a gente quer que o povo também participe, mas a gente quer ter certeza que vai construir o seu Mishkan. Deixa, a gente vai trazer alguma coisa agora, deixa o povo também trazer, e o que precisar, a gente vai completar. Essa teria sido a atitude correta, mas, na verdade, eles falaram de uma maneira que parecia um bom ato, mas Hashem viu o coração deles. Então, de novo, Din vecheshbon, Hashem, ele vê tudo, ele vê o nosso coração. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com a melhor justificativa do mundo, Deus, ele sabe o que está passando pelo nosso coração. Se isso é simplesmente uma desculpa, uma busca por comodismo, olha que interessante, o livro Hovot HaLevavot é um dos maiores livros de Mussar, ele foi escrito pelo Rav Behai Ibn Pakuda. Então, ele conta que ele levou muitos anos para começar a escrever o livro. Por quê? Porque ele tinha muitas dúvidas. Por exemplo, ele pensava que talvez ele não tinha o entendimento necessário para conseguir realmente passar os ensinamentos profundos da Torá que ele gostaria de passar. Ele tinha um segundo questionamento que tinha que ser escrito em árabe, que era para as pessoas, os judeus lá mais simples, que não falavam Lashon HaKodesh, não falavam hebraico, eles também pudessem entender, e ele não dominava tão bem essa língua quanto ele dominava o Lashon HaKodesh. Ele tinha medo da responsabilidade de fazer esse trabalho aqui realmente e está se expondo a críticas, alguém que não gostou do livro dele, esse livro aí está horroroso, está mal escrito, está mal feito, quer dizer, se expor para críticas, para coisas negativas. Então, ele vinha com um monte de motivos por que é melhor eu não escrever o livro. No final das contas, ele chegou à conclusão que tudo isso era Yetzer Hará, que não queria deixar ele escrever, ele conseguiu juntar forças e ele fez um livro que é muito inspirador. Por quê? Porque ele entendeu que era Yetzer Hará. Então, quantas coisas na vida a gente tem a desculpa perfeita. Por que você não fez? Por que você não foi? Por que você não começou? A gente tem a lista perfeita de todos os motivos. No fundo, a gente tem que procurar no coração, se não é por comodismo, se não é por medo dos desafios, que a gente não está fazendo. Se é o certo para fazer, então assim os nossos cérebros explicam que a gente não tem que perguntar se vai conseguir ou se não vai conseguir. A gente tem que se perguntar se é importante ou não é importante. Se é importante, vai começar. Lo aleja a melahá ligmor, você não tem obrigação nenhuma de terminar, mas você não é ben horim leipater mimena, você também não pode se isentar de fazer a tua parte. Começa, faz a tua parte, dá o primeiro passo, Hashem vai ajudar. Se isso for realmente o certo, o bom, Hashem vai te ajudar. Saiu o livro Hovot HaLevavot, inspira milhares de pessoas no mundo inteiro, já foi traduzido para centenas de línguas, e Baruch Hashem, ele teve a força. Então, a gente não pode se acomodar, tem que saber que a gente tem um potencial muito grande e que, Bezrat Hashem, se a gente se esforçar, a gente vai conseguir cumprir o nosso potencial. Shabbat Shalom.